Mais uma vez, boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens sobre o final dos tempos, o final de tudo que nós conhecemos. Nós já vimos tantas coisas, vimos o princípio das dores, como seria. Nós vimos depois o início da grande tribulação. Logo na sequência nós vimos a vinda de Cristo, como será, quais são os sinais que nós veremos, que será perceptível quando Cristo voltar a sua segunda vez. Nós vimos também que durante a grande tribulação surgirá uma figura que irá promover temporariamente a paz mundial, mas logo se revelará, e isso custará muito caro para todo aquele que aqui ficou, que não foi levado por Cristo, porque não creu nas suas palavras até o início disso tudo. Porém, durante esse processo, muitos cristãos irão se converter, Deus irá salvá-los, mas eles não serão libertos da dor que passarão e da perseguição que será imposta por essa pessoa que nós veremos hoje, que é o anticristo. O tema da mensagem de hoje é a verdade sobre o anticristo. Quem é essa pessoa? O que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? E eu convido então você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, nos versos 22. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 22. Portanto, diz assim a palavra de Deus: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Abaixa sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra nosso coração e entendimento, para que nós consigamos, Pai, compreender as verdades contidas aqui, e que isso possa ressignificar a nossa vida de dentro para fora. Amém. Para que nós possamos, na nossa caminhada, Pai, exemplificar apenas o caráter de Cristo Jesus. Amém. Em tudo que fizermos, agirmos e pensarmos. Essa oração, Senhor, que fazemos, Deus, não é nos nossos méritos, de forma alguma, pois nós não merecemos absolutamente nada, mas nos méritos de Cristo Jesus, porque Ele sim é vivo, reina e reinará por todo sempre. Amém. Meus irmãos, nesses últimos dias que nós já iniciou, porém ainda não é o fim, nós já vimos sobre isso. Deveria ter uma pergunta inquietante na minha e na sua mente: quem é o anticristo? Como que um cristão ele pode identificar? Como que ele irá se parecer? Como que ele irá se comportar? Onde será o quartel-general desse cidadão aqui na terra? E apesar de poucas informações, as Escrituras nos ensinam que o anticristo será um indivíduo político e religioso. Um indivíduo político e religioso, que ainda há de vir no futuro. No futuro. E ele naturalmente se opõe a Deus, ele se opõe a Cristo, consequentemente ele se oporá à igreja do Senhor. Como todo judeu sabe, e aqui eu explico para a nossa igreja, o nome Cristo é simplesmente a tradução grega do hebraico para o quê? Messias. Messias. A quem os judeus esperavam vir em nome de Deus somente para salvar eles. Eles não creem em Cristo. Somente o Messias era para salvar eles apenas, e não um gentil como eu e você. E afirma ser qualificado para fazer a obra para redimir o seu povo, não é Cristo Jesus. Se você for para Israel hoje perguntar, essa é a resposta que você vai ter. O judeu não crê em Cristo como o Messias. Nós cristãos, nós temos o que? Certeza. Certeza. E o anticristo é um Cristo o quê? Falso. Falso. De acordo com Mateus 24, verso 24, ele alegará ser o quê? Ungido de Deus
com o Espírito Santo do Senhor. Essa vai ser a alegação dele. Ele vai afirmar ser qualificado como Cristo, como Messias. E vai falar que ele vai redimir todo o povo, toda a criação em nome de Deus. Mas ele não é. Ele não é. Ele é um mentiroso. Suas afirmações serão todas falsas. Ele é um falso Cristo, ou seja, um falso Messias. O anticristo, ele é contra, é o oposto de Jesus Cristo. E isso nos diz, meus irmãos, em essência, que ele está e sempre estará em oposição a Cristo. Sempre. Eles estarão em caminhos opostos, de maneira pessoal. De maneira pessoal. E de maneira pessoal, ele é contra quem? A igreja. Ele é contra a palavra de Deus, contra a Sagrada Escritura. Embora o anticristo deixará a impressão que a sua força motivadora é o que? O amor, assim como Cristo, preocupação pela humanidade e piedade por aqueles que estão oprimidos, o que dirige o coração do anticristo não é o amor, mas o ódio. A única força motivadora da sua vida é o ódio. Oposição a Cristo Jesus. Oposição a tudo o que Deus representa e o que é representado por Ele, no caso eu e você. O nome anticristo também indica o que? Substituição. Substituição. Anti em português tem um significado para a gente de forma majoritária como contrário, não é? Mas no grego, conforme foi escrito originalmente, não. Ele também tem a conotação de substituto. Ou seja, nas escrituras, pelas escrituras, ele vai aparecer como o substituto para Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, aponta como o anticristo vem como um impostor de Jesus. Presta atenção, não precisa abrir não que eu vou ler aqui. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E como a sua aparência exterior é impressionante parecida com Cristo, impressionantemente parecida, Jesus Cristo se revelará de novo? Será que é isso? Será que é isso que você que é servo fiel entende essa situação? Assim também será o anticristo. Cristo estará no templo de Deus. O anticristo, ele irá também sentar-se ali. Tudo que Cristo, tudo que vem do Senhor, que eu e você temos ciência, ele replicará tudo em gênero, número e grau. Cristo é Deus? Sim, o anticristo alegará também ser Deus. Cristo confirmou suas afirmações de ser Deus, o que? Com sinais e maravilhas. Nós temos o relato dos evangelhos, sim. O anticristo também realizará. Cristo tem reino? Sim. Do mesmo modo o anticristo também terá. Cristo vem pelo poder do quê? Do Espírito Santo de Deus? O anticristo vem pelo poder de um Espírito, mas que não é de Deus. O Espírito que é do próprio diabo. O anticristo não é o diabo. Não é o diabo, mas um enviado dele. Meus irmãos, na Idade Média, o anticristo foi chamado pela igreja de macaco de Cristo, justamente por tanto quanto ele queria imitar Jesus. Sabe aqueles macaquinhos que tudo que Deus vai fazer ele também faz? Na Idade Média tomou essa conotação. Eles referiam o anticristo como macaco de Cristo. Por quê? Porque examinando as escrituras, todo mundo entendeu que ele vai ser idêntico ao Senhor. Jesus foi enviado de
Deus para estabelecer seu reino e redimir o quê? O seu povo. O anticristo é o escolhido de Satanás para estabelecer o seu reino, reunir nele tantas pessoas quanto ele puder, e sujeitar todos, sem exceção, a si mesmo. Tudo no plano de Deus para a salvação do homem. Tudo, sem exceção, depende do quê? Da obra de Cristo. Depende da obra do Senhor. E tudo dos planos de Satanás depende da obra de quem? Do anticristo dos dias finais. O anticristo será um indivíduo definido, um ser humano particular, um indivíduo com habilidades incríveis e poder extraordinário, que irá se levantar se opondo a Jesus e alegando ser o próprio Cristo. O anticristo será um homem. Não será uma criatura estranha, irreconhecível para mim e para você. Não, ele será um homem. Não é nenhum alienígena vindo de Marte, como muitos aí tendem a achar. O anticristo não será estranho à humanidade. Ele será simplesmente o ser humano perfeito, convincente, sedutor. O homem o conhecerá muito bem, pois a nossa natureza, a natureza pecaminosa do homem, é a natureza dele. As alegações que ele fará, meus irmãos, serão acreditáveis, serão dignas de muito crédito. Ele será um de nós, ele será o melhor do meu e do seu coração. Engane-se quem acha que dentro do meu e do seu coração só existe bondade. Não existe bondade alguma. Toda e qualquer ação dentro do meu coração, Cristo disse o que habita dentro dele. Se não for Cristo ressignificar, toda e qualquer boa ação que você faça sempre tem um interesse por trás. Apocalipse 13 e 17 dá uma instrução adicional sobre o anticristo, ensinando que em seu reino será tanto o império político quanto o império religioso. A besta que você irá ler em Apocalipse 13 e 17, e também lá em Daniel capítulo 7, que aponta para Apocalipse, representa o anticristo como um governo mundial, um poder político do tipo que esse que a gente nunca, mas em esfera e época alguma, conseguiu enxergar. Lá você vai ler que a origem da besta é o quê? É o mar, na visão do apóstolo João, lá em Apocalipse. O mar que representa as nações e pessoas inquietas da terra. O mar não é o mar água, é o mar de pessoas. João aqui usa o mar como representação das nações e pessoas, lembrando as palavras de quem? Do profeta Isaías. Isaías 57, 20, presta atenção. Mas os ímpios são como o mar, agitado, incapaz de se acalmar, e as suas águas lançam lama e lodo. Ainda em Apocalipse capítulo 13, você vai ler lá que a outra besta se levantará, mas agora não mais do mar, mas da terra, e cooperará, ou seja, ajudará a outra besta também em adoração, sendo que a primeira que eu citei será superior a essa, a segunda, dando a entender que os que aqui ficarem no período da grande tribulação deverá olhar para a salvação que ela oferecerá muito mais pelo aspecto político quanto pelo aspecto religioso. Jesus disse sobre o reino da terra e sobre o reino dos céus, ele foi bem claro. Para Jesus o que é importante? O reino dos céus. Para o anticristo é o reino da terra, que será promovido. E isso arrastará multidões para o lado dele, através do desejo que habita dentro do meu e do seu coração.
Pois o diabo, ele sabe que o homem deseja muito mais o reino da terra do que o reino dos céus. A teologia da prosperidade está aí, que não me deixa me falar bobagem aqui sozinho. E comprova tudo isso. E um detalhe importante aqui, quando se fala que essa besta do aspecto religioso, não do político, que cooperará com a outra do aspecto político, nós não estamos falando que ela se levantará de outro tipo de religião, não. Não. Ela se levantará do próprio cristianismo. Para que a confusão, para que a enganação seja o quê? Perfeita. A segunda besta servirá à primeira, em modo de cooperação, cooperando com ela, mostrando que a própria fé cristã deverá ficar aos pés da liderança o quê? Da igreja? Não, da liderança política, da primeira, contrariando tudo que Cristo nos ensinou sobre a diferença entre o desejo pelo reino da terra e o reino dos céus. Portanto, se alguém perguntasse o que ele deve esperar nos dias futuros, nos dias vindouros, nós diríamos assim, haverá uma união política entre todas as nações que se reunirão num único império poderoso. Essa é a primeira coisa. E haverá também uma união religiosa, unindo todas as religiões do mundo. Basicamente será o movimento ecumênico que eu e você temos hoje, liderado pela religião do cristianismo. Que será completamente bem sucedido no final e irá incorporando todas as outras religiões do mundo. Onde quer que estiver por não crer nas palavras de Jesus a tempo do início da grande tribulação que nós vimos recentemente, irá haver um homem no controle de tudo isso. O anticristo. Meu irmão, de verdade, eu não quero olhar daqui não. Eu quero olhar de outra perspectiva. Eu espero que isso não deseje o seu coração também. O anticristo. Ficou claro quem será o anticristo e qual será a sua proposta enganadora? Porém, convincente e sedutora? Todos entenderam? Pois bem, e qual o propósito com tudo isso? Existe um propósito. O que levará o anticristo a empreender tamanha missão? Porque isso vai ser uma missão, meus irmãos, global, planetária, e do mundo inteiro. A igreja lembra dos versos que vimos no sermão passado em Mateus 24? Mateus 24, 23 e 24. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 24, versos 23 e 24. Evangelho de Mateus 24, nos versos 23 e 24. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, a tal ponto que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Aqui está o propósito do anticristo: enganar todos os ímpios que aqui ficarem durante o período da grande tribulação, para estabelecer o seu reino político e religioso. Mas também ele vai tentar enganar quem? Os servos de Deus, que não creram a tempo ainda da vinda do Senhor, mas que serão salvos, porque serão convertidos nesse período, mas Deus não irá levá-los. Ele passará por todo esse tormento. E a missão é convencer o ímpio e tentar convencer, se possível, até os eleitos de Deus. Ou seja, aqueles que não creram na palavra de Jesus a tempo, assim como os ímpios, que não são os escolhidos,
os quais Deus irá converter o coração verdadeiramente, o foco será ambos. Porém, favas contadas, a impiedade impera no coração, é o desejo, vai vir de encontro com o desejo do coração dele, mas ele também tentará enganar aqueles que fazem parte do reino, que só não creram antecipadamente. O propósito do anticristo é tentar destruir os santos, os eleitos de Deus. E aqui, meus irmãos, nós chegamos no cerne do assunto, no centro do assunto. Meus irmãos, o diabo sabe que atacar a igreja é atacar Jesus e causar danos ao corpo de Cristo, ou seja, a igreja, a sua igreja, é infligir o que? O mal a quem? Aos eleitos de Deus. É infligir o mal no próprio Cristo Jesus. Pois os membros da verdadeira igreja do Senhor, eles são os escolhidos e eternamente o que? Amados por Deus. Ele vai bater em cima da igreja. Isso aqui o próprio Senhor disse em Deuteronômio, sobre os escolhidos. Presta atenção, Deuteronômio 7, 6 a 8. Porque tu és povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que sejais um povo particular dentre todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que os outros, pois eram numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da escravidão, da mão de Faraó, do rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a seus pais, aos patriarcas que estamos vendo nos cultos de quarta-feira. Inclusive, irmão, se você não está vindo, vocês estão perdendo muito. Adorando a Bíblia de quarta-feira está sensacional. Faça um esforço. Meus irmãos, o diabo sabe que, porque os membros da igreja são os escolhidos de Deus, eternamente amados por Deus, destruí-los seria equivalente a destruir quem? O próprio Senhor. Assim, o objeto da sua fúria são quem? Os amados de Deus. Meu irmão, é a igreja. É a igreja. E não se iluda. O propósito do diabo foi e sempre será o que? Destruir, corromper, tentar enganar aqueles a quais o Senhor elegeu como o que? Salvos em Cristo Jesus, mesmo antes de toda a fundação desse mundo. O seu império mundial, a qual ele estabelecerá através do anticristo, será mais uma tentativa de ver concretizado o seu sonho milenar. Derrotar a quem? O Senhor. Em sua mente, a promessa de Deus de que a cabeça da serpente será esmagada por Cristo nunca deverá ser cumprida. Essa é a luta dele. E um detalhe importante aqui, meus irmãos: ser esmagada por Cristo, a cabeça da serpente, por Cristo, e ninguém mais. E ninguém mais. A ideia de outra pessoa esmagando a cabeça da serpente é simplesmente o fruto de uma tradução equivocada da palavra de Deus, do hebraico para o latim, para a Bíblia vulgata. Erraram. Já reconheceram, mas o Cristo Jesus é Ele quem pisará na cabeça da serpente, que você lê lá em Gênesis, que acontecerá no final, em Apocalipse. Na cabeça dele, isso aqui não pode acontecer. Ele deseja ter todo aquele que guarda os mandamentos de Deus, os testemunhos de Cristo. Por isso é muito, irmãos, muito importante que um servo de Deus está ciente desses métodos que ele usa para tentar alcançar o seu objetivo. Amém, irmãos? Não entender isso aqui é ser presa fácil. E torna a falar, mas irmãos, nós estamos olhando uma perspectiva de quem ficou. De verdade, eu espero que isso não seja o seu caso. Eu espero que você tenha sido fiel até o fim
custando o que fosse com a sua vida, se for o caso, mas olhando tudo isso de uma outra perspectiva. Lembra do rico e o Lázaro? Aquela ideia lá. E por falar em método, quais são os métodos que esse cidadão, que esse anticristo, ele vai usar? Meus irmãos, o anticristo fará o seu serviço falando, sabe o quê? Mentira. Segundo Tessalonicenses diz que ele virá como todo engano de injustiça. Apocalipse 13, verso 12 diz que ele fala como um dragão. Apocalipse 17 nos diz que ele é um falso quê? Profeta. E sendo um profeta, ele age segundo um profeta, que é o quê? Falar e ensinar. Esse é o método. Meus irmãos, os exércitos do mundo, eles podem ter armas, tanques, bombas, mísseis, para persuadir, sujeitar as pessoas do lado oposto. Mas o poder do discurso, o poder das ideias é muito, mas muito mais poderoso do que isso. E em suas tentativas iniciais de destruir a causa de Deus, o diabo usou o quê? Uma serpente para enganar quem? Uma mulher com um discurso o quê? Totalmente deformado. Vocês lembram do discurso em Gênesis? Você será como Deus. Não foi isso? E agora em Apocalipse ele usa a imagem de um dragão, que fala palavras astutas e palavras mentirosas. E os seus discursos serão ouvidos por milhões, que serão conquistados por sua retórica persuasiva, com a sua forma de falar. Ou seja, ele é um sujeito, ele faz um sujeito bom de lábia. Sabe aquele sujeito bom de papo que vai arrastar milhões, multidões? Todo o conteúdo, assim como a forma do discurso, será muito atrativo, cativante, irresistível. As pessoas se voltarão para ele. Como a maioria dos falsos profetas, ele será extremamente sincero e entusiasmado. Mas ele é um mentiroso. Ele vai adicionar, sabe o que? Pitadas de verdade ao seu discurso, de forma que a sua mentira tenha gosto do que? De verdade. E não se engane, ele usará todas as palavras-chave corretas, usando o idioma da igreja, até mesmo citando textos da Bíblia. Por isso que eu falo, irmãos, porque fala sobre Deus no nome de Jesus, não significa que é dele. Temos que ter cuidado. Mas não podemos perder de vista que ele é um grande o quê? Mentiroso. E vai enganar, vai enganar a muitos. Ele usará cada ferramenta disponível. Cada uma. Vamos lá. Professores de escola, políticos, emissoras de TV, rádio, artistas, músicos, cientistas, doutor, advogado, homem de negócio e tudo mais. Todos serão pressionados ao serviço dele para enganar quem? A multidão. Mas especialmente ele usará aqueles cujo chamado é persuadir e ensinar. Ele usará especialmente homens que se alegam ser o quê? Pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Lembra qual é o foco dele? É a igreja. A pedra no calcanhar dele é a igreja. Esse projeto maravilhoso que Cristo instituiu para mim e para você. Nas igrejas, assim como nós vimos lá em Laodiceia recentemente, que infelizmente aprendeu a caminhar mantendo Cristo do lado de fora. Igrejas que antes eram fundamentadas no cristianismo verdadeiro, agora são igrejas que pregam o quê? Apostasia. E ele vai usar isso. Igrejas que anteriormente pregavam o cristianismo verdadeiro, mas hoje instiga os homens a uma adoração o quê? Ecumênica.
que quer uma adoração ecumênica? Cristo e mais alguma coisa. Cristo e milagres. Cristo e dinheiro. Cristo e bênçãos. Cristo e autoajuda. Isso aqui é o que atrai. Olha para em volta. Igrejas lotadas de pessoas que não estão lá por causa do que Cristo já fez. Não estão lá por isso, mas porque elas querem o que Ele faça. A motivação, elas estão lá porque elas querem que Ele faça. Igrejas cheias de pessoas, mas pessoas vazias de Deus. O evangelho do anticristo será o humanismo, a felicidade do homem, a glória do homem, a paz e a prosperidade, a saúde, a riqueza e os desejos do coração do homem. O evangelho falso, mentiroso, assim como ele. E isso atrairá. Como isso atrairá? Você quer encher uma igreja? Olha isso daqui. As igrejas ficarão lotadas de pessoas, mas só pessoas, sem Deus dentro do coração. Porque a motivação não é o que Ele fez naquela cruz por mim e por você. O anticristo não levantará a sua mão declarando publicamente assim: eu sou o anticristo. Não, ele não fará assim. Ele não afirmará que não há nenhum Deus, nenhum Cristo, nenhuma salvação. Ele não fará isso. Ele não falará que a mensagem da Bíblia é mentira. Não, ele não vai falar isso. Ele dirá: eu sou a solução dos seus problemas. Eu sou o seu Messias. Vocês são deuses. E a salvação é uma vida terrena do quê? De paz e prosperidade. Fala para mim dentro do coração humano, quem que não deseja isso? Ele vai realizar milagres. O anticristo se estabelecerá e confirmará suas alegações como ungido de Deus, de forma sobrenatural. As obras do anticristo serão obras diretamente coordenadas pelo diabo, que tem poder além da capacidade natural minha e sua, da capacidade do homem. Meus irmãos, esses milagres, eles serão verdadeiros. Não será como truque de mágica, né? De homens aí talentosos que você vê aí que impressionam. Não. Vai ser real. Vai ser real. Obras espetaculares que simplesmente desafiam a explicação em termos humanos e científicos. A confirmação das afirmações do anticristo não será nada mais que o poder sobre-humano do próprio diabo. Irá se manifestar nessa pessoa. Meus irmãos, eu e você como igreja de Cristo, nós somos chamados para se opor a tudo isso. E não podemos ficar despreocupados achando que isso é um problema apenas da igreja que vai passar a tribulação. Não. Se isso está no seu coração, meus irmãos, tire isso agora. Ah não, mas se Deus quiser, eu já vou estar com o Senhor. A igreja que estiver aqui, eles que se entendam. Não, irmãos, por favor, não. Nossa posição contrária a isso começa hoje, no tempo que se diz presente. Hoje. Olha que 1 João 2, 18 e 19 diz, presta atenção: filhinhos, essa é a última hora, o anticristo está vindo, e já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes, por isso sabemos que é a última hora. Eles saem dentre nós, para que não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. Irmãos, nós devemos nos opor a isso agora. Isso não é um problema da igreja futura.
Isso é um problema da igreja que começa agora, no presente. Mas antes que alguém saia daqui citando nomes e identificando pessoas, igrejas como o anticristo, deixa eu explicar. 1 João 2,18 não diz que o anticristo virá, mas está vindo o anticristo. Isso, há um processo de chegada do anticristo durante toda a história do mundo. Esse processo envolve a vinda de muitos anticristos, no plural. Mateus 24 nos adverte sobre quem? Os falsos o quê? Mestres. E pode dizer que muitos irão em nome de quem? De Jesus, dizendo: eu sou Cristo. Isso também explica como Paulo pôde dizer em 2 Tessalonicenses que o mistério da iniquidade já está operando. Isso já está em operação. Quando Paulo escreveu essa carta, o mistério da iniquidade já estava ativo no mundo, preparando o caminho para quem? Para o anticristo final, porque virá para terminar sua obra. O que eu e você precisamos fazer no presente é reconhecer esse espírito do anticristo. Meus irmãos, desde os tempos mais remotos, os tempos mais antigos do Velho Testamento, mas especialmente a partir do Novo Testamento, com a ascensão de Cristo aos céus, o anticristo está vindo. O grande reino anticristão, como o verdadeiro anticristo, ele não vai aparecer brotado nada, mas será o resultado de um longo e gradual o quê? Desenvolvimento. E isso sim tem sido obra do espírito do anticristo. Ou do espírito de quem? O próprio diabo. O espírito do próprio Satanás lançando o fundamento, sabe? Preparando o caminho, arrumando tudo para que a revelação do homem do pecado, o filho da perdição, na hora certa chegue e todo mundo se curve a ele. Não vai ser assim. Isso vem sendo trabalhado ao longo da história, para quando chegar o momento, multidões se curvarão a ele. Não serão pegos de surpresa. Meus irmãos, a luta do povo de Deus contra o anticristo sempre foi e sempre será uma luta do agora, uma luta presente. Amém, irmãos? O futuro da igreja, ou seja, nossos filhos, as gerações futuras, só serão capazes de resistir ao anticristo dependendo do resultado da batalha que eu e você travamos quando? Hoje. Por isso que o nosso incentivo contínuo em apresentar seus filhos a Deus. Pai, tem pai que só pensa na carreira profissional do filho, em formar ele bem, para ele ter o quê? Condições. Mas no plano de Deus, para esse pai, para essa mãe, não apresentar seus filhos a ele, ao Senhor, de forma primária, para Deus, esse pai falhou. E falhou feio. E a palavra de Deus nos garante, a mim e a você, que será cobrado dele. Essa responsabilidade será cobrado dele, principalmente se o filho se perder espiritualmente, porque os pais foram omissos ao desejo do coração pecaminoso do filho, independente do que? Do pai apresentar a Deus. O pai fez a parte dele. Agora o filho distante do Senhor, porque o pai foi omisso, isso será cobrado. E se você tem algum problema com isso, irmão, de verdade, o problema não é comigo. Eu sou apenas um instrumento de Deus para falar o que Ele diz na sua palavra. Meus irmãos, a luta
ela é grande. Lembra das duas bestas que João cita, a política e a religiosa? E que a religiosa trabalha colaborando para o sucesso do quê? Da política. Lembram disso, né? Mas então, a luta é na área religiosa hoje, no âmbito em qual eu e você estamos inseridos, na igreja, para depois, com as gerações todas dispersas, enfraquecidas, distantes de Deus, devido à negligência dos pais em apresentar seus filhos, o caminho ficará livre para um domínio completo, um domínio político. Pai, mãe, não brinca com isso. Não brinca com isso. O diabo tem um foco muito especial, muito preciso em cima do meu e do seu filho. Nós não venceremos essa guerra com armas humanas, mas com o poder que vem de cima, com o poder que vem do alto, com a nossa fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. É só isso. Nós iremos nos opor através do quê? Do aprendizado sistemático das Escrituras. Você quer ter condição? Você quer ter condição? Aqui. Nós iremos nos opor a todo tipo de heresia, de mentira, levantado pelas trevas. Aqui. Mas como fazer isso, meu irmão? Como que eu vou fazer isso se eu não leio a Bíblia? Eu não leio a palavra de Deus. Por incrível que pareça, tem crentes que acham que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, irmãos. A Bíblia é. A Bíblia é a palavra de Deus. Foi o meio inteligível que Deus instituiu para se comunicar comigo e com você, irmão. Promova a verdade através do amor de Cristo Jesus. Promova o Evangelho, pregue a palavra de Deus. Isso não foi um pedido, mas foi uma ordem. Por que será, irmão? Por que será que Deus não pediu para você? Ele ordenou, determinou. Irmão, o diabo não está de brincadeira. Portanto, não brigue com ele. Amém, irmãos? Ele não tem um atributo sequer do nosso Deus, mas ele é muito, muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Ele não luta com armas da forma como eu e você estamos habituados e conhecemos. Ele é muito mais astuto, muito mais inteligente que isso. E um detalhe, tá? Ele sabe muito, mas muito mais de Bíblia do que eu e você, em qualquer era da história, juntos. Não brinque com isso. Nós lutamos com o anticristo em nós mesmos, dentro do meu e do seu coração. A batalha travada aqui é duríssima. Pois se Deus sabe que aqui habita todo o pecado, todo o problema do ser humano, meus irmãos, o diabo também sabe disso. E ele sabe como usar isso o quê? A favor dele. Permaneça firme na verdade, que é Cristo Jesus. Amém. Só assim teremos condições de vencer a mentira. O anticristo era sucesso, muito sucesso, em enganar a muitos. Com seu sucesso e sedução que terrena, o anticristo vai arrastar milhões, multidões. O mundo ímpio, bem como muitos dentro da igreja de Cristo, vai bajular ele. E aqueles que não o fizerem, não serão apenas zombados, mas serão assassinados. É o que a palavra de Deus diz a mim e você. Lembra? Já não é mais eu, mas Cristo que vive em mim, você, o Espírito Santo do Senhor. No momento de morte, de iminência de morte, negue o seu Deus a você morra. Se deixar por mim, por você falar, nós negaremos. Nós buscaremos salvar a nossa pele. Mas aquele que permanecer fiel até o fim, Deus fala que esse será salvo. E aquele que, mesmo na iminência da morte, fala, não nego o meu Cristo, não é ele quem está falando,
É o próprio Espírito Santo de Deus, porque ele falar isso por ele não tem condições. Ele negará, e negará muito mais do que Pedro negou. Promova a verdade, irmão. O anticristo promoverá. Aqueles que não fizerem vão ser não só zombados, mas assassinados. Quanto ao ímpio, aquele que não se voltar a Cristo, esse está condenado. Mesmo o engano que todo engano que o anticristo irá promover é um julgamento de Deus sobre eles quando o anticristo chegar. Você pensa que o ímpio, a permissão de Deus que isso aconteça, é o julgamento de Deus. As pessoas pedirão para morrer durante o período da grande tribulação, e Deus não permitirá que isso aconteça. Deus vai enviar uma forte ilusão na cabeça dessa gente, para que creiam na mentira dessa pessoa. A razão para isso é que eles não receberam o amor pela verdade, para que pudessem ser salvos. Eles ouviram o Evangelho, entenderam a verdade, mas rejeitaram ela. Eles se parecerão identicamente com o anticristo. Mas quer uma boa notícia, meu irmão, minha irmã? No final, o anticristo será destruído. Amém. O povo de Deus será salvo pela graça soberana, através da santificação do Espírito, pela fé em quem? Na verdade. E o anticristo será destruído. Amém. Glória a Deus. O império religioso anticristão será destruído pelo império político anticristão. Por um tempo ele usará como se fosse uma prostituta, e no final ele se volta contra ela. O império político terminará na batalha do Armagedon. Nós temos esse Apocalipse. O reino da besta, ou seja, o Ocidente e as nações cristianizadas, contra o reino do Oriente, as nações pagãs e não cristãs. No meio dessa batalha, Jesus Cristo retornará para destruir o reino anticristão, consumirá o anticristo com o espírito da sua boca, irá destruí-lo com o brilho da sua vinda, e começará todo o julgamento dessa terra. Jesus Cristo reina, e sempre reinou, e sempre reinará. Não haverá nenhuma luta entre Cristo e o anticristo. Isso não existe. No tempo determinado, quando toda a história do mundo chegar no ápice, lá em cima, Cristo destruirá num instante o homem do pecado, ou seja, o anticristo. Portanto, irmão, não tema, não se assuste, não tema. A verdade do anticristo é terrível? Sim. A igreja vai sofrer, vai penar na mão desse homem aqueles que ficaram? Sim. Mas não devemos temer isso em nenhum momento. E se porventura você vir o anticristo no futuro, eu espero que não, mas se porventura você vir ele no futuro, não se aterrorize. Pois naquela hora mais escura que o mundo jamais conheceu, estaremos fazendo a mesma coisa que fizemos em todas as eras da nossa vida, esperando de cabeça erguida a vinda do Senhor, que nos redimirá de toda dor, todo pranto, toda angústia. Meu irmão, minha irmã, creia em Cristo de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, pois só Ele tem poder em suas mãos para a salvação ou para a condenação eterna. Isso não é uma brincadeira. Eu gostaria de encerrar citando as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, verso 21 e 24. Preste atenção. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida quem Ele quer. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai.
Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, isso tudo que nós estamos vendo, isso será história. Não será, assim como Gênesis é histórico, é literal, Apocalipse também. Como conhecedor da palavra de Deus, como estudioso da palavra de Deus, você crê que Gênesis é literal e Apocalipse é fantasioso? Me perdoa, irmão, mas você está olhando do ponto de vista errado. A vinda do Senhor será perceptível de um modo que esse mundo nunca viu. E de verdade, eu espero que você esteja olhando tudo isso de uma perspectiva muito mais alta do que muitos daqui ficarem. Amém? Amém. Por isso, se você tem alguma dúvida no seu coração com relação a Cristo, meu irmão, dobra seu joelho em casa e chegar e falar: Senhor, eis-me aqui. Tira de mim todo e qualquer pressuposto que já foi colocado desse mundo no meu coração. Que no meu coração reine apenas a sua verdade. Porque somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, irmãos, ninguém irá se achegar a Deus se não for por Cristo Jesus, pelo sacrifício vivo que Ele fez naquela cruz, por mim e por você. E isso apesar de mim e de você. Amém? Amém. Abaixe a cabeça, glória a Deus.